Olá, galera. Paz de Deus, o Espírito Santo me visita para ler essa palavra. Eu não sei qual vai ser a linhagem, mas eu vou ler. Se encontra em Números, capítulo 20, verso 7 em diante. Moisés fere a rocha e as águas saem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e darás sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e disse-lhes: Ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: Porquanto não crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis essa congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque o filho de Israel contenderam com o Senhor, e se santificou neles. Depois Moisés de Gades mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Assim diz teu irmão Israel: Sabe todo o trabalho que nos sobreveio, como nossos pais desceram ao Egito. E nós no Egito habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram a nós e a nossos pais, e clamamos ao Senhor, ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo e nos tirou do Egito. Eis que estamos em Gades, cidade na extremidade dos teus termos. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos água do poço. Iremos pela estrada real. Não nos desviamos para a direita, nem para a esquerda, até que passemos pelos teus termos. Porém Edom lhe disse: Não passarás por mim, para que porventura eu não saia a espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: Subiremos pelo caminho igualado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, darei o preço delas sem fazer alguma outra coisa. Deixa-me somente passar a pé. Porém ele disse: Não passarás. E saiu-lhes Edom ao encontro com muita gente, com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu termo, pelo que Israel se desviou dele. Amém. Aqui tem 2 narrativas, né? 2 histórias. Primeiro eu vou começar sobre Edom, né? Que Moisés ele solicita ali pra Edom ali, que ele tá em Gades ali, e ali ele manda mensageiros ao rei de Edom, né? Sabemos quem é o rei de Edom, né? Que é a linhagem ali de Esaú. E ele fala: Teu irmão Israel, nós fomos para o Egito ali, sobreveio cargas pesadas ali, tivemos que trabalhar muito ali. E nós sofremos muito ali, nós oramos ao Senhor e o Senhor nos libertou. Nos tirou ali do Egito. Nós estamos passando aqui por perto para pedir permissão para você, para nós poder passar perto da tua terra ali, mas nós não vamos beber água nada. Vamos passar e vamos pro nosso caminho. Aí o rei de Edom falou: Não, aqui não, vocês não vão passar por aqui não. Se vocês passar por aqui, nós vai pegar a espada ao teu encontro. E ali eles insistiram mais um pouquinho, e Edom veio com muita gente ali com a espada. E muito forte ali, e o povo não pôde ali lutar. Irmão Edom ali, Esaú recebeu uma benção e também recebeu uma herança, que é o
monte de Seir. Olha, pra tu ver como que é a misericórdia de Deus, que, que a benção que Deus dá pra ele lá, que não, ele não serve a Deus, mas pra ele lá, é dele, ele faz da posse dele o que ele quiser. E nós que somos o povo de Israel, não é porque somos a herança de Deus, amado por Deus, que Deus revelou para nós, que nós tem direito de colocar a mão ali na vida da pessoa ali, porque eu sou homem de Deus, eu posso se intrometer na vida dos outros. Engano teu. Porque se Israel ali fosse contrário ali àqueles homens, eles tinham caído prostrado perante o povo de Edom. Sabe por quê? Porque Deus ele não anula a promessa, ele não anula o que Deus fala, o que Deus ele diz. Aqui não é para passar nos meus termos, aqui não. Aqui é nosso, herança nossa. Então, tem que respeitar, meu irmão. Temos que respeitar. Deus deu uma porção pro irmão, Deus deu uma porção para mim, respeita, irmão. Respeita. Porque tu não vai parar adiante, porque não adianta querer cruzar o caminho. Não adianta querer colocar impedimento. O que Deus deu herança para mim, por mais que eu sou rebelde, por mais que eu sou falho, mas esses termos é meu. Esses termos foi Deus que me deu. E aqui você tem que respeitar. Israel respeitou. Moisés falou, vamos passar por outro lado, vamos desviar deles e vamos pro nosso caminho. É uma reflexão, meus irmãos. E agora nós vindo aqui, Moisés, não, vamos continuar na linhagem de Edom. Edom era um povo que recebeu ali a benção de Deus, a benção do Pai, que os dois é irmão, Edom e Israel. E Edom ele recebeu uma benção que ele viveria pela espada. Viveria pela espada, tá entendendo? E então é um povo de guerra. É um povo que, como se diz assim, glória a Deus, não mexa com nós. Se mexer com nós, nós é bom na espada. Nós sabemos lutar. Por mais que nós é servo de vocês, mas Deus deu o dom da luta para nós, deu o dom da espada. Deus deu o dom da espada para nós lutar com a espada. Então Moisés ali desviou ali, porque a energia ali que tava ali também não era boa ali de Edom ali, que você sabe que Edom ali, os povos não temem a Deus. Mas, e meu irmão, você entende o pensamento do Criador? Nós não entendemos. A palavra diz que Deus deu um monte de serra ali para Edom ali, porque quando Moisés estava passando ali, ele falou assim, esse aqui não vai mexer com aquele povo, porque Deus deu aquele monte para Esaú, para Edom. Não mexa com eles, porque eu não vou dar o que é deles para vocês. Porque o que Deus dá, irmão, por mais que você se tornou rebelde, é teu. Ninguém toma. E tudo bem. Passado ali, Moisés deu seguimento e foi. Aí o que acontece? O povo de Israel se rebela. O povo de Israel erra perante o Senhor. E ali começa a aparecer serpentes ardentes para matar. E ali tem que levantar uma serpente para que quem olhasse não morria. Irmão, tudo que Deus ele é um Deus que
ele faz tudo do modo dele. Mas, Senhor, mas está errado isso. Esse povo não te serve. Moabe não te serve. E nós não podemos tomar para nós? Não, eu dei para eles. Ali são dos filhos de Ló. Porque Deus, os méritos do homem, Ló, os méritos, não são anulados por Deus, por mais que eles estejam mortos. Tem que dar continuidade, tem que ter cumprimento até a geração acabar. Tá entendendo, meu irmão? Moisés aqui, o povo sentiu sede. Voltando um pouco, Moisés, o povo sentiu sede e murmurou de novo contra o Senhor. Ó, e o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e disseram: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou sua voz e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não me crieste a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis essa congregação na terra que lhe tenho dado. Essas são as águas de Meribá, porque o filho de Israel contenderam com o Senhor e santificou neles. Deus falou para Moisés: Moisés, meu servo, vem aqui. Agora eu vou me santificar por meio desse povo. Ó, você vai encontrar a rocha, falai com ela perante os seus olhos, e ela dará a sua água. E assim lhe tirará as águas da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor. Irmão, ali Moisés, ele tomou uma atitude, irmão, que para um líder, para um homem que tinha que mostrar exemplo, não mostrou exemplo como representando Deus. Ali ele se tornou como se diz assim, o povo de Israel, igualzinho. Então para ter eu tenho que bater. Então para ter a água eu vou ter que bater. E bateu uma vez, não saiu, bateu 2 vezes. Se irou ali, ficou bravo. E aí saiu abundante água, para dizer assim: povo, eu sou o Deus que já te falei, eu sou a provisão, eu vou sustentar vocês. Vocês vão cobrar de mim, e tudo que vocês pedirem eu vou dar. E Moisés ali, ele fez o quê? Como se estivesse falando assim: eu quero. Se você bateu ali na rocha ali, pá, pá. E essa rocha tinha uma significativa enorme, que essa rocha era para ser consagrada e não foi glorificado ali de uma maneira que na história foi interrompido. E ali se tornou um mistério aquela rocha. Porque se ali ele tivesse ocorrido certinho ali Deus ele ia dar o significado sobre a rocha, a qual Deus revelou para Paulo, que a rocha era Cristo. Glória a Deus. Então Moisés ali, ele ensinou o povo: vocês vão conseguir na base da força, batendo
2 vezes na base da força vocês vão conseguir o que vocês conseguem, dizendo que Moisés ali era para falar com a rocha, mas tocou, não saiu água. Moisés ele falou, mas o povo murmura e Deus dá, não tem que sair água dessa rocha. Bateu uma vez, bateu duas, irmão. Ali ele tomou uma atitude ali contra Deus ali, se você não sabe ali ele desonrou o Senhor ali ele não creu ali, a palavra mesmo relata que ali eles não teve fé ali. E não era para ele tomar aquela atitude ali, porque Deus falou assim, você vai conversar com a rocha. Mas depois dali ele chamou o povo, convocou o povo em uma hora ali que era para apresentar a rocha pro povo. E ali ele daria Deus daria uma boa referência ali. Ia falar, essa é a água que representa isso. E Deus vai dar para você água, rocha. Dá água para esse povo beber. Não, ali ele contendeu com a congregação. Falou, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós. Ele trouxe uma dúvida, uma pergunta. E quando ele tocou, não saiu água da maneira que ele achou que ia sair. Porque nós não podemos fazer o que nós pensamos. E ele, como líder ali, ele não só se irou ali, duvidou ali, mas ele também tomou uma atitude com a alma, com o coração, com ira. Tocou uma vez, não saiu, tocou 2 vezes, feriu. Tá entendendo? Com o coração. Não vai sair essa água? Ali no sentimento dele, ali dentro dele, ele pá. Porque enquanto você, irmão, você estiver dentro do teu sentimento, não saia para fora o que não é para sair. Porque o dia que estiver dentro de você e você praticar, é aí que você vai se errar. Aí que você vai não ter acesso à entrada. Moisés ali não creu. E por ele não crer, ele feriu 2 vezes. Ele se irou, irmão. Deus não estava irado com o povo ali, não. Deus não é falso. Nós sabemos que o sentimento de Deus é de dar sem nada receber. E Deus ali, ele queria saciar a sede do povo, dos animais, que o povo estava sedento, irmão. E eu falo uma coisa para vocês. O povo murmurou ali, mas Deus ele não levou em conta, glória a Jesus. Deus não levou em conta a murmuração. Ali era um namoro ali. Deus estava conhecendo o povo estava conhecendo Deus. Glória a Deus, aleluia. Não era momento de Moisés se precipitar. Moisés se precipitou ali. Ele se envolveu no meio do casal. Tomou uma atitude. E Deus deu uma sentença para ele que ele não entraria. Porque não se santificou nele. E o Senhor disse a Moisés e Arão, porquanto não me creste a mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis essa congregação na terra que lhe tenho dado. Essas são as águas de Meribá.
porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles. Irmão, o povo pediu para Deus, é uma coisa. Mas contender com o Senhor é outra coisa, irmão. Contender com aquele que tirou da terra do Egito, tinha preparado tudo, mostrou grandes sinais. E o povo contendeu com o Senhor. Glória a Jesus. Não devemos fazer isso, meus irmãos. E o Senhor estava conhecendo ali. E ali o povo foram reprovados. Ali a noiva foi reprovada. Ali aquela geração, algumas daquela geração, não poderia ter acesso à terra. Não que as outras não entrariam, mas aquele povo ali, Deus viu que era obstinado. Porque quando nós vai andando, irmão, esse mesmo povo é o povo que caiu na cilada de Balaque. É o povo que caiu na cilada do bezerro de ouro. É o povo que se contaminou, que pecou, que feriram e foram prostrados no deserto e morreram. E quem pôde entrar na herança do Senhor? Aqueles que Deus quis. Moisés, um grande líder, não devia ter tomado aquela atitude, irmão. Não devia. E ali ele perdeu o acesso de acessar a terra prometida. Tu não vai entrar, Moisés. Sentença. Tu não vai entrar. Senhor, não. Ele pediu. Basta. Não me fala mais nesse negócio. Deus tolera até um certo ponto, irmão, as nossas insignificâncias. Deus tolera até um certo ponto, meus irmãos, a nossa incipiência, as nossas exigências, as nossas contendas. Mas Deus não tolera, irmão, quando alguém ele faz da justiça de Deus, ele faz da graça de Deus, ele faz do amor de Deus um proveito, um modo que podemos aproveitar da misericórdia de Deus, que Deus não vai fazer nada. Aí que nós enganamos. Quando você, eu, nós estamos na presença de Deus e pensamos, vou fazer isso porque Deus ele é misericórdia. E aí que você tá se afastando da eternidade de Deus, aproveitando da misericórdia de Deus, da graça de Deus, do que ele falou. Eu perdoo, eu tenho misericórdia, eu vim para salvar. E você usar disso como um pretexto para errar e aproveitar do amor de Deus para alguém para pregar a palavra. Aproveita da bondade de Deus, que é para o povo se santificar, se alimentar, e você traz um relato, uma palavra ali, pensando que está agradando ao Senhor, mas está
invadindo a paroquete, está invadindo o véu, está ultrapassando os limites. E ali você está exigindo uma coisa que Deus não tem para você. E quando você você é um líder, você que tem uma influência e você usa isso para poder influenciar, e aí você é errante e você se indigna com algumas coisas, você fica bravo, aí você quer usar o pretexto que Deus é misericórdia, que eu sou capacitado para fazer isso, que para mim não vai dar nada, para que ele dá, para mim não. Aí você dá punhaladas, aí você fala o que quer, aí você age com uma maneira, fazendo pecado. Para você vai ter juízo, mesma coisa para aquele vai ter para você também. Ele não pôde entrar, você também não vai poder entrar. Tá entendendo? A gente não podemos usar da nossa liberdade, da nossa autoridade para poder se beneficiar. Tá entendendo? Você que está sobre autoridade, tá regendo, tá ministrando, tá ocupando um cargo elevado, seja mais humilde. Porque o dia que você colocar a tua mão, você agir com a forma, com a sua própria consciência e ferir um coração ou escandalizar algum coração, pode esperar, que se você não se arrepender, para você vai ter punição. Vamos vigiar, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Temos que ser mais vigilante. Nós que operamos, nós que pregamos, nós que anunciamos, não vamos usar porque eu sei da palavra de Deus, então eu vou meter o pau ali. Eu conheço a palavra de Deus, então eu posso falar, eu posso ofender, eu posso fazer mexeriqueiro, eu posso mentir, eu posso falar mal daquele irmão ali porque é verdade. É verdade, meu irmão. Então você sabe da palavra de Deus, você sabe das escrituras, tem o entendimento e usa isso, dizendo que Deus não vai te punir, e aí você exige daquela pessoa lá, vocês estão murmurando, rebeldes, e aí você toma uma atitude de rebelde, Deus não vai te punir? Deus vai te punir também. Não exige uma coisa que você não pratica. Tenha muita paciência e cautela com o reino do céu. Porque da maneira que Deus se revela, glória a Deus, pode ser como fogo. Tá entendendo, meu irmão? Então vamos implorar a misericórdia de Deus. Vamos se arrepender. Esquece isso de fazer com a sua própria mente, com a sua própria cabeça e com o seu próprio entendimento. Porque enquanto tá dentro de você, vai bem, meu irmão, você tá indo tranquilo. Mas quando você agir, quando você praticar, é aí que Deus vai vir. Moisés estava irado dentro dele. Não saiu água, veio a ira. Por que não saiu água? Agora eu tô sendo envergonhado. Chamei o povo de rebelde, agora não saiu água. E ali ele estava ali sobre uma armadura da ira ali. E Deus ele quis provar Moisés ali. E não saiu água, ele ficou preocupado. Então ele usou aquilo que é para benefício do povo, para poder tirar a água da rocha. Usou
o milagre contra o milagre. Quando você usa uma coisa de Deus contra algo de Deus, irmão, toma cuidado. Vocês espirituais, vocês vão entender o significado dessas palavras que eu entendo muito bem. Tá entendendo, irmão? Não usemos nossa liberdade para dar ocasião à carne. O adversário ruge como leão, procurando quem possa tragar. Às vezes você toca, às vezes você ministra. Usa isso com compaixão, viu? Usa isso com misericórdia, tá bom? E quando você não estiver bem, não faça nada. Descansa um ou 2 dias, espera acalmar. Nem vai na visita se não estiver bem, porque tem retorno. E aí eu sinto de falar, e Deus me mostra que tem pessoas devendo para Deus, irmão, pelas ações. E Deus vai cobrar, viu?